Boa noite. Sessão ordinária número 20, de 18 de novembro de 2025. Havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária. Convido o secretário da mesa, vereador Franklin Kleman, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Meu filho, aceita a instrução desde teus jovens anos. Ganharás uma sabedoria que durará até a velhice. Vai ao encontro dela, como aquele que lavra e semeias. Espera pacientemente seus excelentes frutos. Discussão e votação da ata número 019/2025 da sessão ordinária do dia 4 de novembro de 2025. Em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam com a ata número 019/2025 permaneçam como estão. Os que discordam, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Passaremos para a primeira fase da sessão. Convido o secretário da mesa para que faça leituras das correspondências recebidas e das proposições a serem apreciadas. Ofício número 213, 2025. A Sua Excelência o Sr. Eider Villers Milani. Assunto: apresentação dos projetos de leis. Excelentíssimo Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo, venho pelo presente encaminhar em anexo o projeto de lei número 092, 093, 094, 095 e 096/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal para apreciação dos nobres vereadores, em regime de urgência, na sessão ordinária agendada para o dia 18 de novembro de 2025. Contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência e seus pares na apreciação e aprovação da proposição apresentada, pedindo pelo regime de urgência em vista da sua importância e interesse público. Isso posto, desde já, renovamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos a vosso inteiro dispor. Kleber Badim, Prefeito Municipal. Ofício número 216/2025. A Sua Excelência o Sr. Eider Villers Milani. Assunto: apresentação dos projetos de leis. Excelentíssimo Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo, venho pelo presente encaminhar em anexo o projeto de lei número 097/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal para apreciação dos nobres vereadores, em regime de urgência, na sessão ordinária agendada para o dia 18 de novembro de 2025. Contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência e seus pares na apreciação e aprovação da proposição apresentada, pedindo pelo regime de urgência em vista da sua importância e interesse público. Isso posto, desde já, renovamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos a vosso inteiro dispor. Kleber Badim, Prefeito Municipal. Ofício número 217/2025. A Sua Excelência o Sr. Eider Villers Milani. Assunto: apresentação dos projetos de leis, número 098/2025. Excelentíssimo Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo, venho pelo presente encaminhar em anexo o projeto de lei número 098/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal para apreciação dos nobres vereadores, em regime de urgência, na sessão ordinária agendada para o dia 18 de novembro de 2025. Contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência e seus pares na apreciação e aprovação da proposição apresentada, pedindo pelo regime de urgência em vista da sua importância e interesse público. Isso posto, desde já, renovamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos a vosso inteiro dispor. Kleber Badim, Prefeito Municipal. Ofício número 212/2025. A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista. Atenciosamente, vereador Franklin Kleman, MDB. Assunto: resposta ao pedido de informação número 008/2025. As raízes que estavam danificando e levantando as calçadas públicas, ocasionando dificuldades de trânsito e risco de acidentes a pedestres e demais usuários das vias. Ressalta-se que em diversos casos o serviço foi solicitado por munícipes, preocupados com as condições de trafegabilidade e segurança. As remoções ocorreram de forma pontual e criteriosa, observando-se sempre os aspectos ambientais e de segurança. O Poder Público Municipal informa, ainda, que está trabalhando para a futura contratação de empresa especializada para a execução do serviço de destocamento, retirada das raízes remanescentes, bem como para o reparo e nivelamento das calçadas nos pontos onde ocorreram as retiradas das árvores. Por fim, salienta-se que o município busca realizar o replantio de espécies mais adequadas ao ambiente urbano, com raízes menos agressivas, de modo a conciliar preservação ambiental, acessibilidade e segurança da população. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal.
Ofício circular número 077/2025. Aos ilustríssimos senhores. Assunto: convite, sessão solene, capacitação do Poder Legislativo e Executivo. Ilustríssimos senhores, a Câmara Municipal de Vereadores de Novo Barreiro tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da sessão solene a ser realizada no dia 22 de novembro de 2025, às 9 horas, no pavilhão da 11ª FEIMATE, Feira da Erva Mate de Novo Barreiro, integrando a programação oficial do evento. Na ocasião, o Poder Legislativo prestará homenagem ao setor ervateiro em reconhecimento à sua importância para o desenvolvimento econômico e cultural do município e da região. Em sequência, será realizada a capacitação com o Dr. Eduardo Luquezzi com o tema O papel do vereador na construção de pontes, fortalecendo a relação com os cidadãos e com o Poder Executivo. Contamos com a sua presença para prestigiar este importante momento de valorização, aprendizado e fortalecimento dos poderes e suas relações. Atenciosamente, Luiz Carlos de Souza Conceição, presidente do Poder Legislativo de Novo Barreiro. Passamos para a segunda fase da sessão, grande expediente. Esse espaço é reservado à palavra livre. Cada vereador possui um tempo de 10 minutos. Conceda a palavra aos vereadores inscritos. Conceda a palavra ao vereador Neuri Stagmaier. Boa noite a todos. Quero saudar o presidente dessa casa, o Eider Vives Milani, nobres colegas vereadores, assessor Marcos e Jefferson. Também aqui registrar a presença do secretário de Obras, o Vilmar Milani, e saudar a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Quero agradecer, começando minha fala, agradecer ao prefeito Kleber, ao vice Éder, pela doação das caixas de água para a linha Jabuticaba, linha Caúna e também linha Tijolo. Haja visto que essas três comunidades já tem por muito tempo essas caixas de águas mais antigas e, por fim, com problemas de vazamento, então veio para melhorar então a necessidade dessas associações que necessitam de cada vez mais da água potável em nosso município. Quero aqui também registrar o meu agradecimento e das comunidades católica e evangélica de Caúna, ao secretário de Obras Neco, ao De Bortoli e funcionários da Secretaria de Obras do nosso município, pelo belo trabalho que foi feito lá na Caúna, feito a entrada para o salão ecumênico e também o ensaiamento para estacionamento no lado direito de quem vai daqui para Caúna, para as festas e realizações de eventos no ginásio lá de Caúna, porque o asfalto não tinha como estacionar, então foi feito o recuo e foi feito um trabalho que eu quero aqui realmente agradecer, porque foi muito bem feito esse trabalho. Quero também, aqui nesse momento, fazer um esclarecimento para a população. Na sessão passada, o vereador Clair Panznagen falou no seu pronunciamento a respeito de 2 carros que são cadastrados e lotados na Secretaria de Educação. E eu fui me informar a respeito do que
para que esses carros seriam então usados, e a secretária de Educação me informou que um carro é exclusivamente para levar os alunos da PAI cada dia para Sarandi. Então, quero deixar bem claro que não são 2 carros que ficam perambulando aí, que um, então, é usado para esses fins de levar os alunos da PAI para Sarandi. E o outro, além da educação, ele é também solicitado por outras secretarias, inclusive já foi solicitado, inclusive pelo vereador Clair Panzerhagen, para usá-lo para devidos fins. Então, é um carro que presta vários serviços a várias secretarias aí, só para, então, esclarecer isso. Também, do mesmo modo, do seu pronunciamento a respeito do ônibus, que, pela fala do vereador, deu-se a entender que não foi solicitado pela secretaria ou pela administração um pedido à SEDUC, da Secretaria de Educação do Estado, e eu trago aqui em mãos um e-mail que foi mandado dia 27 de janeiro de 2025, às 11h41, para a Secretaria de Educação, solicitando um ônibus escolar para o nosso município. E também depois o prefeito foi, inclusive, fez esse pedido pessoalmente, levou esse pedido com ofício pessoalmente para a Secretaria de Educação do nosso Estado. Deixar bem claro isso, para não pairar dúvidas sobre isso. E dizer até, eu fiz um desafio na última sessão, e é o nosso dever também, nós pedirmos para os nossos deputados que façam o seu dever, não só quando vêm pedir votos aqui, mas também quando eles estão lá para que ajudem o município a angariar essa possibilidade de ter um ônibus também do Estado para o nosso município. Então, é isso que eu queria deixar bem claro. E quero informar também que estão abertas as inscrições para os idosos acima de 55 anos para a piscina do nosso município, usar a piscina do nosso município. As inscrições têm que ser presencial, na assistência social, informações também pelo telefone 996942656, do dia 18 desse mês até o dia 15 de dezembro. E com muita satisfação eu recebo essa notícia boa, porque todos sabem da minha luta pessoal aí para que nós tivéssemos um lar de encontro para os idosos e também a nossa piscina. Inclusive, volto a repetir que consegui recurso para a nível federal para ajudar que essa obra fosse tão importante e vai ser importante para os nossos idosos e também para as pessoas que precisam fazer fisioterapia. Eu quero deixar bem claro que é o início, porque todas as classes vão ser ouvidas e fazer um trabalho aí para atender alunos, para atender outras classes, não sendo de idosos, mas precisa começar com alguém fazendo esse cadastramento para depois seguir com outros grupos para o uso na piscina. Quero também fazer aqui um convite
Dia 27 de novembro, haverá o encerramento com o grupo de idosos da assistência social, aí no Centro de Acolhimento dos Idosos. Vai ter a psicóloga Adalvana conversando, dando palestra. Tem jogos de entretenimento, tem música e tem lanche. Início às 13h30. Também quero aqui registrar, falando agora com o secretário de Obras, que amanhã vai ser deslocado um trator sob esteira para o alagamento da estrada de linha tijolo, posteriormente linha baraca, até a linha Caúna. E é uma luta também que eu sempre defendi aqui nessa casa. E quero dizer que existe um esforço muito grande da Secretaria de Obras para fazer esses trabalhos, só que eu fui ver também que tem um caminhão funcionando, a Secretaria de Obras não tem reto, com problema, e por isso que ainda sofreu um acidente, todos sabem aí, o Ademar de Bortoli, que também ajudava muito na Secretaria de Obras, e ficou neco aí, né, e com o pessoal de obras aí bastante reduzido. E também nós devemos entender que logo, já temos o final de ano que vem tem as férias o pessoal. Então é difícil realmente atender as demandas quando não se tem as máquinas que precisaria e muitas vezes sem funcionários também que necessitam para que funcione com todo o vapor a Secretaria de Obras. Mas é um grande início, então, para alargamento lá das linha tijolo, linha baraca e até a linha Caúna. Fico muito agradecido e desejo que seja um trabalho que ocorra dentro das condições possíveis da Secretaria de Obras. Quero agradecer a todos por mais uma vez estar aqui essa noite e convidar a todos mais uma vez para a próxima sessão, se assim o bom Deus o permitir. Uma boa noite a todos. Concedo a palavra ao vereador Clair Panzinhac. Inicialmente, minha saudação especial ao nosso presidente, vereador Eider, em seu nome cumprimentando os demais colegas, nosso assessor jurídico Marcos, Jefferson, secretário Neco, obrigado pela presença mais uma vez nesta casa, sempre é uma honra poder receber um secretário, para também no dia a dia ouvir as demandas que o vereador traz para essa casa. Também minha saudação especial para quem nos acompanha pela Diário RS. Quero inicialmente fazer um agradecimento especial a todas as pessoas que estiveram presentes no último sábado, no grande festival do chopp da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, que completou 50 anos de história, 50 anos de tradição, de muita luta, que todos com certeza fizeram parte desses 50 anos em Nova Boa Vista. Também não posso deixar de mencionar aqui os voluntários que desde a semana passada estavam trabalhando no ginásio Padre Urbano para deixar tudo organizado para mais um grande evento. Então, em nome do Padre Geraldo, também em nome do Conselho de Assuntos Econômicos da Paróquia, um muito obrigado a todos. Quero também aqui, então, o colega Neuri comentou sobre a minha fala na última sessão. Colega Neuri, em nenhum momento eu falei que nós tínhamos um carro perambulando por aí, né? Secretaria da Educação tinha um Voyage,
que estava contente, atendia à demanda da nossa necessidade, mas é uma opção da administração em se comprar carro e não um veículo de transporte escolar. Mas, enfim, não vamos entrar no mérito. E se este carro foi usado por minha pessoa, ele foi usado como servidor e não como vereador. Só para esclarecer também, sou servidor da Prefeitura Municipal. Preciso também registrar aqui, então, a minha preocupação com a projeção na queda da arrecadação dos municípios gaúchos e do país nos próximos anos, né? Então, onde vejo muito a necessidade de gestores começarem a se preocupar com gastos dentro da sua estrutura administrativa. Vemos a cada dia, então, mais despesas sendo realizadas, onde agora me surpreende a contratação de uma assessoria na Secretaria de Assistência Social, através do contrato 211/2025, que tem por objeto, vou ler aqui em breve comentário, o objeto desta mesma contratação. Empresa especializada para a prestação de serviços de consultoria, assessoria e apoio técnico e operacional à gestão municipal do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, Secretaria Municipal, CRAS e Gestão Municipal do Cadastro Único. Digo isto por quê? Porque nós temos naquela casa, naquele setor, profissionais com anos e anos de casa, né, anos e anos trabalhando nesta atividade no dia a dia. Então vejo que talvez não teria essa necessidade a um custo de R$ 4.500 mensais por um atendimento de 4 horas semanais. Então me chama a atenção esse valor, contratação pelo período de 3 meses. Também, referente à reforma do telhado da Câmara, que foi comentado na última sessão, que eu acabei comentando, o problema persiste. Na última chuva, de novo, tivemos goteiras, e o que mais me surpreende, que mesmo com essa questão das goteiras, este contrato já foi liquidado, já foi pago. Então eu gostaria de pedir aqui mais uma vez à pessoa responsável, enfim, que cobrasse da empresa executante desse projeto. Só me permite a palavra, Pois não. seu Clair. Estava conversando com o prefeito Kleber e ele me passou que o cara respondeu hoje e que durante a semana ele vai passar aqui para verificar essa situação. Obrigado, colega Ricardo. Sempre é importante a gente também esclarecer essa dúvida, porque a comunidade nos cobra muito dessa situação. É um valor, como eu dizia na sessão passada, se buscou orçamentos de um telhado novo com um valor bem menor do que a própria reforma. Então, me surpreendo que com este problema de goteiras persistindo, mesmo assim o contrato foi feito, foi feito pagamento deste, aonde que, ao meu ver, não deveria ter sido pago antes que tivesse resolvido o problema. Também, mais uma vez, aproveitar a presença do secretário Neco aqui, já foi solicitado em outras oportunidades, a gente sabe que caberia talvez ao Estado fazer essa demanda, secretário, dentro da possibilidade de fazer uma limpeza nas laterais do nosso acesso 9195, né? A gente percebe que tem vários locais aonde que acabou crescendo a grama dentro da sarjeta e para quem trafega em dias de chuva é bastante perigoso, né? Essa demanda também. Como eu já falei, eu sei que a demanda talvez não seria do município e sim do Estado, mas a gente sabe a situação e o Estado acaba não fazendo a sua parte, então talvez o município se preocupar em fazer essa demanda aqui para amanhã depois evitar talvez um acidente. Se me permite, nobre colega, Pois não. como eu comentei na última sessão, nós, juntamente com o colega Ricardo e o vice-prefeito Éder, nós estivemos com o Dair e já foi licitada essa roçagem e nas próximas semanas, então esperamos que no máximo até final do ano seja feito esse serviço. Ok, obrigado, colega. Que talvez então, se não aconteça dentro do ano, né, que talvez a Secretaria de Obras do nosso município pudesse resolver essa pendência, que também é uma cobrança da comunidade. E para finalizar, então, eu quero aqui registrar os sentimentos à família Wagner, pelo falecimento de Luciano Wagner, ocorrido então nos últimos dias aqui em nossa comunidade. Então, um sentimento a toda a família enlutada. E por fim, finalizo também desejando uma boa semana a todos e até uma próxima oportunidade. Conceda a palavra ao vereador Lucas Chu.
Uma boa noite a todos. Quero saudar o presidente Eider, demais colegas vereadores, assessores Marcos e Jefferson, também o nosso secretário Neco, que aqui está presente, e também uma saudação especial a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Então, inicialmente, quero parabenizar, todos os envolvidos da realização do 50º Festival do Chopp de Nova Boa Vista, o Branco, tomando a frente, e também todos os membros da paróquia, que foi um evento assim grandioso, esse ano um pouco a menos que outros anos, mas foi um evento que reúne muito a nossa comunidade, mostra nossas festividades para toda a região. No entanto, precisamos falar sobre o calor excessivo dentro do nosso ginásio. Eu sei que até a paróquia adquiriu alguns exaustores, ventiladores para colocar lá. Como o ginásio é municipal, quem sabe a gente poderia estar pensando em uma adaptação com novos ventiladores ou climatizadores para tentar diminuir o excesso de calor. Então, como tem não só o baile do chopp, mas sim tem festa da colheita, também tem bailes de terceira idade, outros eventos assim que a gente possa estar fazendo essa melhoria. Também quero parabenizar a Secretaria de Obras pelas melhorias lá na comunidade da Caúna, como o Neuri já colocou, ficou um trabalho muito bonito. Então agora tem um pouco mais de espaço para os estacionamentos nos dias de festa. E ontem até eu estive na comunidade da Baraca e da Tijolo lá, passei por lá e percebi que lá próximo à propriedade do Valmir Vilgues foi trocada uma entrada, onde que tinha uma encruzilhada, foi deslocada um pouco a entrada para baixo. Daquela encruzilhada lá que vai a linha Baraca, vai para Jabuticaba, era bem no morro e bem numa curva. Então a Secretaria de Obras fez um trabalho de deslocar essa estrada para o lado. Passei por lá, a estrada ficou bem boa, a visibilidade está 100%. Tem, acho que, algum outro tubo que tem que colocar por lá, mas acho que vai ser feito nos próximos dias. E também no mesmo trajeto, próximo à residência lá da Madalena Heckler, ela me relatou que tem um bueiro que atravessa a estrada e ela tá quebrado. Até os próprios moradores fizeram uma melhoria, tentaram tampar aquele buraco para evitar algum acidente de um caminhão, pois fica bem no morro e dificulta, vamos dizer, o trajeto. Até conversei com o Neco, então nos próximos dias ele já vai estar resolvendo esse problema. Outro ponto que até que eu estive observando semana passada e essa semana, eu contei em torno de 14 lâmpadas queimadas na nossa avenida, Então, sugiro que, quando for feita a troca, seja feita talvez algum teste, pois pode estar dando algum curto e essas lâmpadas estão queimando rapidamente. Teve postes que foi trocado num dia e no outro já estava queimado. Então, pode ser que tenha algum circuito, alguma coisa nessas lâmpadas. Também peço que seja analisada a instalação de iluminação na rua de acesso ao loteamento Bem Morar, subida para o CTG, onde o trajeto não tem nenhuma iluminação. Outro assunto que moradores próximos ali da praça municipal e até comerciantes relataram do excesso de velocidade de veículos, Então, talvez, não sei se pode ser implantado algum quebra-mola, até acho que foi comentado sobre aqueles quebra-molas de plástico, se não me engano, talvez que seja colocado naquele trajeto, pois é um local onde que tem muitas crianças, muitas famílias naquele lugar, Então, quem sabe a gente possa fazer essa melhoria. Outro assunto que até não sou contra, mas também não sou muito a favor, é sobre as bicicletas motorizadas do nosso município, que é um problema que muita gente já está reclamando. Até domingo retrasado, percebi que na 1h30, 2h da tarde, essas bicicletas estavam a todo vapor, fazendo barulho, e é o horário que todo mundo gosta de fazer o seu sono, que é dormir, e acaba com essas crianças jovens aí fazendo um barulho excessivo. E sem contar que eles andam numa velocidade muito maior que uma moto. Então, creio que talvez a Brigada Militar possa ajudar na fiscalização e orientar esses jovens a evitar de fazer esses barulhos e colocar um silenciador nos seus escapamentos dessas bicicletas. E também para evitar que aconteça algum acidente com pessoas que não têm culpa nenhuma. Depois isso aí vai tudo para a Secretaria da Saúde pedindo alguma ajuda, sabendo que foi uma imprudência desses jovens. Agora também quero parabenizar então a secretária Daiane, a secretária da nossa Saúde,
que na semana passada ela nos procurou sobre a importância de valorizarmos, né, a nossa saúde municipal. Hoje nós sabemos que nas emendas impositivas 50% já é destinado, então 50% nós, vereadores, temos uma parte para destinar para a área que a gente escolher, né? Mas da minha parte, até como nós conversamos, eu, o Branco, a Clair e o Arley, quem sabe a gente estará destinando nossa porcentagem restante totalmente para a saúde. É uma atitude bonita da secretária, mesmo nós sendo oposição, ela veio conversar com nós, e até então sugiro que seja feita, de repente, uma reunião com nós, vereadores, chamar o prefeito, chame nós, vereadores, para sempre dialogar sobre as melhorias e importâncias da nossa cidade. Outra questão também que quero colocar aqui é sobre os toldos, né, da escola. Já foi comentado várias vezes, até os professores já me questionaram. E também tem o barquinho. Lá ele diz que está entrando água dentro do barco e fica acumulado água. Quem sabe fazer algum furo para fazer essa drenagem, pois está causando mau odor, sujeira, e as crianças estão ficando sujas e até não podem frequentar muito aquele brinquedo. Então, para encerrar, quero desejar a todos os agricultores, né, uma boa safra que esse ano se inicia, já iniciou o plantio. Eu até vi previsões que o fenômeno El Niño está com um pouquinho mais de força e o Laninha está diminuindo, então há possibilidades de ser um ano bom. Então a gente tem que fazer o nosso trabalho, semear para no futuro a gente colher bons frutos. Então o que eu tinha para hoje era isso. Meu muito obrigado. Conceda a palavra à vereadora Clair Liu. Quero saudar o senhor presidente Eider Milani, nobres colegas, vereadores, comunidade, ao secretário Neco, que está aqui presente, e aos que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos vivendo um período de crise econômica, com queda significativa na arrecadação nacional. Além disso, a nova reforma tributária trará reflexos diretos na arrecadação estadual, afetando especialmente os pequenos municípios, que passarão a receber um retorno menor sobre os investimentos realizados em seu território. A agricultura também atravessa um momento de dificuldades, marcado pelos baixos preços e pelos impactos causados pelos problemas climáticos e os que têm provocado de estímulo aos produtores. Na última sessão, o nosso nobre colega vereador Neuri nos desafiou a buscar em 4 anos o nosso mandato recursos para ampliar o asfaltamento. É inegável que o asfalto é importante para a população que utiliza nossas estradas. Porém, precisamos estar atentos à nova realidade econômica que se apresenta. O município possui dívidas corrigidas por juros elevados. E o que nos preocupa é a queda da arrecadação que se aproxima. Afetará todos os setores: saúde, educação, infraestrutura e administração. Temos, inclusive, demandas básicas como agricultura, a necessidade de pintura e a manutenção da Prefeitura Municipal, da Escola Santos Anjos, creche para as nossas crianças, onde os pais trabalham e não têm para deixar. Então, eu penso assim, é muito importante o asfalto, mas precisamos também ter outras prioridades. Só me permite uma parte, não, vereadora? Pois não. A minha intenção, quando eu coloquei esse desafio, é que nós buscamos recursos federais para esse caso de asfalto. E aí, como o município não precisa desbancar, se quiser fazer asfalto, de recursos próprios, eles poderão ser investidos, como a senhora disse, em creche ou outras coisas assim. Esse é meu, né, foi uma questão assim de nós buscarmos recursos federais, porque se nós não buscar, os outros buscam, né?
E eu penso assim, nós precisamos buscar esses recursos federais para o asfalto, mas também para essas prioridades que eu citei, né? Lógico, lógico. Porque se a arrecadação vai cair mesmo, tanto como eles prevêem, então a gente precisa estar juntos, unidos para o bem melhor do nosso município. Também é fundamental que apoiemos quem investe no município. Existe um projeto aprovado que prevê auxílio às empresas que precisam buscar funcionários em municípios vizinhos. Por exemplo, Barra Funda, Barreiro, Chapada, Sarandi, Coqueiro. Essas empresas precisam buscar os funcionários em municípios vizinhos, mas esse projeto que foi aprovado nunca foi colocado em prática, restando esse custo às empresas. Então, precisamos rever essa situação, porque a gente sabe que aqui a mão de obra no nosso município está escassa, precisamos buscar gente de fora. E tem muitos vindo de fora, estão colocando ônibus, van, e as empresas estão bancando, onde tem um projeto de lei que foi aprovado, que o município também iria ajudar com esses custos. Também sobre a ciclovia, a gente é bastante questionado, a gente fica também observando. Observa-se que pela infraestrutura que está sendo montada, os postes parecem ser sendo colocados na parte interna, próximos à pista, que já é estreita. Isso pode gerar riscos, especialmente porque ali circulam máquinas agrícolas, caminhões, caretas. Por segurança, esses postes deveriam ser instalados na parte externa da ciclovia. É uma questão que o povo está questionando e que também a gente observa que deveria ser. Viu, Claire? Posso? Até eu estava, sobre a ciclovia, hoje eu estava passando por lá e eu vi que já tem várias rachaduras no concreto. Quem sabe até a empresa que está fazendo a obra já possa verificar e tentar já resolver esse problema antes que a obra seja concluída. Eu vi que tem vários pontos assim que está com problema, né? Não sei se é por causa que não tem armação de ferro ou se é por uma camada pouca camada de concreto, né? Muito obrigado. À medida que nos aproximamos no final do ano letivo, é necessário planejar a equipe de professores para o próximo ano. Hoje, há disciplina sem professor, o que demonstra a necessidade de antecipar a organização. No quadro docente, é essencial considerar a realização do concurso público, pois o professor permanece quando tem segurança, e esse planejamento precisa começar agora. Então, para que próximo ano a gente possa ter professores em sala de aulas, precisamos começar a organizar já o concurso público. Existe ainda uma emenda impositiva destinada à compra de máquinas para os times de futebol realizarem a manutenção dos campos. Se essa necessidade deixou de existir, é preciso definir isso, para que os recursos possam ser direcionados a outras áreas que necessitam. Mas, como antes da sessão estávamos conversando, que isto já está sendo providenciado, que vão ser compradas 2 máquinas ainda este ano. É isso, Ricardo? Tá. Então, isso, ainda bem que já então estão sendo caminhados, porque é uma emenda que já foi destinada, acho que é quase 3 anos, né? 2? Tá, 2 anos. Por fim, moradores da rua Felipe Verlon relatam que a região onde vivem, especialmente próximas às residências de Rodrigo Haag, Maria Alcimo e outros, que está muito escuro. Eu também passei lá e observei, e também quando fazia campanha já pediam. Lá tem poucas lâmpadas, então, devido à falta de iluminação adequada, precisa ser instalada mais lâmpadas, de repente até mais postes. Então, é necessária a instalação de mais lâmpadas naquele trecho. Também quero aqui registrar meus sentimentos de pesar às famílias Wagner e Dalcin pela perda de seus entes queridos. Agradeço a atenção de todos, o meu muito obrigado. Conceda a palavra ao vereador Gilberto Piaia. Boa noite a todos. Inicialmente quero saudar o presidente dessa casa, o Edevir Milani. Em nome dele, os meus colegas vereadores, o Marcos, o jurídico, o Jefferson,
e o secretário Vilmar Milani, que hoje está presente aqui, e quem nos assiste pelas redes sociais. Inicialmente, quero deixar aqui registrados os meus sentimentos aos familiares de Helena Bazanella, Luciano Wagner, Maria Verlon Dalcin. São 3 pessoas que partiram em poucos dias. Quero deixar o meu agradecimento à administração, especialmente ao prefeito. Eu fiz uns pedidos diretamente ao prefeito e foram atendidos. A entrada na calçada aí do bar do Domingos Milani, tanto tempo que ele pedia, agora foi realizado o trabalho. E na propriedade do Tuti Schmitz também foi realizado um trabalho, que eu pedi diretamente ao prefeito. Então, um agradecimento especial ao prefeito. Não sei se o Vilmar participou lá da obra, lá do Tuti, não sei se foi a obra ou foi a agricultura. Estava de férias, então. Também foi procurado há poucos dias pelo Verno Fink, que me relatou, o Chu também já pediu a Arsen aí, que tem várias lâmpadas queimadas na avenida, né? Mas falei com o prefeito hoje, foram feitas licitações já para as lâmpadas. Então, no que chegar as lâmpadas, eles vão colocar essas lâmpadas. Sempre demora quando tem licitação. E também uma coisa que a gente fica ouvindo todos os dias na TV, a respeito dos nossos governos, a gente tem que ouvir um presidente da República que defende bandido, não defende policial. O bandido, o traficante hoje virou vítima do usuário, ele não é mais um perigo, ele é vítima. A gente tem que ouvir de um presidente da República. Aí agora aparece a Marina Silva dizendo que a tilápia é um problema, um invasor. E várias espécies que ela citou que são espécies da Amazônia, mesmo espécies naturais do Brasil. E ela criticando. Além das tilápias, que são os invasores, imagina eucalipto, pinos, manga, jaca viraram um problema para o Brasil. O que a gente vai esperar no agronegócio de um governo desse? É complicado a gente ser agricultor morando num país com uma gente dessa administrando. É complicado. A manga é um produto muito importante para o Brasil. Um dos maiores exportadores de manga é o Brasil. E ela está criticando. Em vez de incentivar, é a crítica. É bem complicado o troço. E, já que o nosso secretário está aí, lembrar ele o pedido que eu já fiz, que ele já sabe o que é. A limpeza das valetas antes que acabe estragando a nossa estrada, né? Então, fica aí o sobreaviso para o seu Vilmar. Para hoje era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Concedo a palavra ao vereador Ricardo Salzi. Boa noite a todos. Quero saudar o presidente Eider, colegas vereadores, o assessor jurídico Marcos, legislativo Jefferson, ao secretário Vilmar Milani e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Primeiramente, quero já fazer um convite para o pessoal que quiser participar hoje à noite. Tem o campeonato regional de futsal aqui na comunidade, no Salão Padre Urbano Maldaner, nas categorias Master, Supermaster, Feminino e Veterano. Então, quero fazer convite, quem quiser que
seja convidado aí para participar do evento. Parabenizar também as categorias final de semana onde houve a taça de simpatia, parabenizar as equipes vice-campeãs na categoria sub-10 e sub-12 e também as demais que participaram do Piazito Regional. Então, participar sempre de um campeonato é muito importante, porque isso dá saúde, traz conhecimento, a gente conhece pessoas, a gente conhece colegas que, quem sabe, ficam até uma amizade para futuramente, né? Quero fazer um comentário, o Sr. Neuri já falou, mas vou dar uma reforçada. O Clair Panziag fez a questão do solicitação dos ônibus, onde dia 28/10 a gente estava na Secretaria de Educação. E a gente não foi sorteado, mas sim foi protocolado um e-mail e só a gente não foi sorteado. Então, quem sabe para frente a gente... Mas eu sei que o poder público ali, o pessoal que trabalha, os servidores ali e os CCs, os secretários estão trabalhando para sempre fazer o melhor para o nosso município. Também nessa viagem, do dia 28, a gente teve no gabinete do Sr. Márcio Biolk, conversamos muito com o assessor Romano, onde deixou nós com uma boa expectativa, questão de emendas. Então a gente fica muito feliz, quem sabe ano que vem ele consiga, o deputado Márcio Biolk, deputado federal, mande mais uma emenda nossa para o nosso MDB, né? Já é um grande apoiador, quem sabe venha mais alguma coisa. Também fazer parabenizar a nossa MDB, onde o deputado Luciano Silveira, em conjuntura com Alceu Moreira, nos mandou R$70 mil para o custeio na saúde. E esse custeio já foi pago. Então, são R$70 mil que estão nos cofres públicos que não precisa ser tirado. Então, a gente tem que parabenizar todos o pessoal do MDB que está correndo atrás. Com certeza, os outros partidos também, mas a gente está trazendo os resultados. Então, parabenizar também o assessor Mareco, que nos recebe sempre muito bem lá em Porto Alegre. Então, fica aí um apelo já para a população também. Quando as pessoas, os vereadores, forem pedir votos, para que votem nas pessoas que mandam emendas para o nosso município. Fica aí uma solicitação de um vereador que está sempre buscando emendas para o nosso município. Também, nessa viagem, a gente passou pelo Dyer, onde a gente foi muito bem recebido pelo Pablo, para a questão de lombadas, ali na comunidade do Maniador, onde a gente teve boas notícias e durante os próximos dias a gente vai estar conversando com a comunidade. Também, ali no Dyer, não consegui fazer uso da palavra e não pude estar presente semana passada, 15 dias atrás, mas eu só quero ressaltar que está licitado já, todos licitados, tanto é que já tem até empresa que vai fazer o trabalho aqui, que vai ser a Construbras, porém não tem recurso. Estão apenas esperando o recurso para conseguir fazer a pintura e a roçagem em roda da AM 9195. Então, acredito que é questão de tempo. Onde também fomos conversar com o Juvir Costela, que é o secretário de Logística e Transporte, no mesmo dia, e ele também falou que está complicado, mas quem sabe a gente seja sorteado, a gente estando lá enchendo o saco deles diariamente, semanalmente, mensalmente, ou quando alguém conseguir descer a Porto Alegre, que passe no Dyer lá para fazer esse benefício aí para a nossa comunidade. Falando a questão sobre já a M9195, eu só quero falar para a dona Claire Liu que não precisa se preocupar
que não vai ser instalado postes, assim como já está sendo comentado por aí. Também fui questionado por um colega, um amigo meu muito, pai e filho, e hoje já obtive essa resposta que não vai ser postes de luz, vai ser apenas, eles deixaram à espera para caso um dia quisessem botar, mas dependendo do Kleber, não vai ser colocado aí devido à questão de máquinas passarem, a questão de caminhões grandes passarem, então não vai ser colocado. E sim, ele deu sugestão e achamos muito bacana a questão de colocar refletores para a questão de repente outubro rosa, colocar um refletor rosa, ou novembro azul. Então acho que seria bem bacana a ideia dele. E sim, quem sabe futuramente seja feito alguma coisa de iluminação pelo lado de fora. Tá beleza, dona Clair? Permite, colega Ricardo, se vê no projeto também que tem alguma coisa de arbustos, né? Eu acredito que a própria questão dos arbustos, ela pode talvez, não digo prejudicar, mas dificultar muito o tráfego de máquinas, enfim, neste trajeto. Eu não sei se quanto a isso também foi discutido alguma coisa. Não, Clair, a gente não questionou sobre essa questão, mas acredito que, pela visão que o Kleber tem e o Éder tem, acredito que se não vão colocar poste, provavelmente também não vão colocar arbustos. Ou se colocarem, colocam para o lado de fora, ou pelo menos, se colocarem para o lado de dentro, alguma coisa pequenininha, mas acredito que não. Mas eu não te garanto, porque essa não foi uma pauta nossa. Sobre o vereador Lucas Chu, o vereador Gilberto já falou, foi licitado, só falta a questão de vir e colocarem as lâmpadas para o nosso município estar mais iluminado. Também, a gente falando da questão da M9195, a gente tem que saber, o vereador Lucas Chu falou a questão de plantios, tem as estradas, nossas vicinais, tem muitos tratores, né? E então imagina, já é perigoso assim, imagina numa rodovia, que nem eu moro na comunidade do Maniador, e a gente vê todo dia infrações muito perigosas, o pessoal não respeita o limite de velocidade, então por isso que a gente foi também a questão de atraso para procurar melhorias, para trazer segurança para os nossos moradores ali da comunidade. Tanto é que a gente pede encarecidamente para o pessoal que tome um pouco mais de cuidado, que ande um pouco mais devagar, que a nossa rodovia ela é feita em bastante curvas, mas peço que cuide um pouco mais. Quero também agradecer os pedidos que eu fiz para o secretário Vilmar, onde está patrulhando Linha Mirim, Jabuticaba, e em breve estará passando pela linha Maniador. Então, em breve, sei que estará fazendo. Mais uma vez, quero agradecer Vilmar pelo ótimo trabalho e fazer um levantamento que eu vim aqui nessa tribuna, há anos atrás, falando da questão de funcionários reduzidos que a gente tem e o ótimo trabalho que eles desempenham. Não só o secretário Neco, como os antepassados e as pessoas, os servidores, pelo ótimo trabalho que eles fazem, que tem um número muito reduzido em relação a municípios vizinhos. Então, eu acredito que a gente tem que mais parabenizar do que ficar cobrando. Com certeza, as cobranças são necessárias, mas eu acredito que fica muito mais fácil nós ficar agradecendo ele e conversando que ele faz um ótimo trabalho. Também quero fazer o convite para dia 28/11, a palestra da Alice Bastos, no Padre Urbano Maldaner, às 19h30. Gravam esse dia aí que eu acredito que seja uma palestra bem bacana e importante para a nossa comunidade. Por último, também quero fazer um convite para as semifinais, na verdade, os mata-matas, na quinta-feira, dia 20/11, no Campo da Fábrica. E, consequentemente,
para sábado as semifinais dos campeonatos do Livre e Veteranos Feminino. Faço o convite para o pessoal que quiser assistir no Campo da Fábrica, que tem um ótimo lugar, é muito receptivo lá, muito bonito. Então faço o convite para quem quiser ir lá, aproveite. Então é o que eu tinha para hoje. Muito obrigado, ótima semana a todos. Fico com Deus. Passamos para a terceira fase da sessão. Ordem do dia. Discussão e votação das proposições. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 092/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 092/2025, de 14 de novembro de 2025. Abre créditos suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Mensagem justificativa do projeto de lei número 092/2025. Excelentíssimo presidente e nobres vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça a análise e a aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de proposição que visa adequar o orçamento municipal para que se possa atender à demanda das atividades do ano de 2025, da Secretaria Municipal de Administração e Turismo, Finanças, Educação, Cultura e Desporto, Saúde, Agricultura, Assistência Social e Encargos Gerais, demonstrando nas naturezas de despesa para atender à demanda das mesmas. Diante do exposto, encaminhe-se o presente projeto de lei à apreciação dos senhores vereadores, confiando em sua aprovação. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 092/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 093/2025. Projeto de Lei número 093/2025, do Poder Executivo Municipal, de 13 de novembro de 2025. Define a área de preservação permanente e faixa não edificante nas áreas consolidadas do perímetro urbano do município de Nova Boa Vista. Justificativa do projeto de lei número 093/2025. Excelentíssimo presidente e nobres vereadores, levamos à apreciação de vossas excelências o projeto de lei que define a área de preservação permanente e faixa não edificante nas áreas consolidadas do perímetro urbano do município de Nova Boa Vista. Conforme previsto expressamente na Constituição Federal, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e ainda suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, segundo artigo 30, incisos 1 e 2. Abrindo uma perspectiva mais ampla no que atine ao âmbito de atuação destes entes federativos. É de se ressaltar que em 29 de dezembro de 2021 foi promulgada a Lei nº 14.285, a qual dispôs sobre as áreas de preservação permanente no entorno de cursos d'água em áreas urbanas consolidadas, alterando as disposições contidas nas leis nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, que dispõe sobre a regularização fundiária em terras da União, e a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. Para tanto, a Lei nº 14.285, de 2021, estabeleceu os critérios que definem o que é área urbana consolidada, bem como a faculdade de lei municipal ou distrital definirem faixas marginais distintas daquelas estabelecidas no inciso 1º do caput do artigo 4º da Lei nº 12.651, de 2012, desde que ouvidos os conselhos estaduais, municipais ou distritais de meio ambiente e obedecidas as demais regras específicas. Desta maneira, considerando a prerrogativa do município de Nova Boa Vista de delimitar dentro dos critérios estabelecidos a sua área urbana consolidada e definir a abrangência das áreas de preservação permanente, APP,
na sua área urbana consolidada, verificou-se a necessidade de um estudo para fornecer os parâmetros técnicos para o encaminhamento do presente projeto de lei. Referido estudo trata-se do diagnóstico socioambiental do município de Nova Boa Vista. Referido estudo trouxe elementos que possibilitam a redução da APP nas faixas marginais dos cursos de água presentes no município, sendo essas as bases da formulação e os motivos da apresentação do comentado projeto de lei, submetido à apreciação de Vossas Excelências. Solicita-se a aprovação do ato normativo em seu regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloca o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 093/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 094/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 094/2025, de 14 de novembro de 2025. Autoriza o município a conceder incentivo industrial para a empresa JAC Representações e dá outras providências. Justificativa do projeto de lei número 094/2025. Excelentíssimo Presidente e nobres vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que seja recebido, analisado e aprovado pelos integrantes do Poder Legislativo Municipal. Nos termos da Lei Orgânica Municipal e da Lei nº 1369 de 2019, se busca a autorização para a concessão de incentivo industrial à empresa JAC Representações, CNPJ número 07-455 046/0001-44, consistindo na cessão de uso de bem móvel, observadas as disposições no requerimento apresentado, condições estipuladas e aprovadas. O projeto se justifica pela necessidade de incentivar esta empresa para suas atividades de representação comercial, com enfoque no agronegócio. Seguem anexos os seguintes documentos: requerimento da empresa e ata de aprovação pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Igualmente, acompanha a minuta do contrato de cessão de uso, que estabelecerá propriamente o incentivo concedido pelo município e também as obrigações assumidas pela empresa. Face ao exposto e considerando a sensibilidade e comprometimento e a parceria demonstrados por este Legislativo, é que propomos o presente projeto de lei. Desta forma, respeitada a legalidade, o Poder Executivo, com fundamento no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, dá por justificada a apresentação do projeto em epígrafe, para o qual aguarda apreciação e aprovação após a tramitação na Casa Legislativa, em seu regime de urgência, de conformidade com o seu regimento interno. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloca o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 094/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 095/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 095/2025, de 14 de novembro de 2025. Abre créditos especiais no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Justificativa do projeto de lei número 095/2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça apreciação, análise e aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de proposição que visa a abertura de crédito nas secretarias de Educação, Cultura e Desporto e Saúde, demonstrando as naturezas de despesa para o atendimento da demanda nas mesmas. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 095/2025
permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 096/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 096/2025, de 14 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial e temporário um motorista e dá outras providências. Justificativa do projeto de lei número 096/2025. Excelentíssimo Presidente e nobres vereadores, apresentamos o presente projeto de lei a fim de que mereça análise e aprovação dos integrantes desta colenda casa. Trata-se de autorizar a contratação emergencial e temporária de um motorista. A justificativa se dá em virtude da rescisão contratual de outro motorista contratado. Segue em anexo também requerimento e motivação da Secretaria Municipal de Saúde. A contratação, conforme referido no projeto de lei, se dará através do aproveitamento da ordem de classificação do processo seletivo simplificado número 001/2025. Entendemos que não há necessidade de cálculo do impacto orçamentário e financeiro, pois já foi considerado no cálculo de elaboração do orçamento para o exercício de 2026. Assim, temos como justificada a urgência dessa contratação, invocando estar caracterizado o fundamento legal que a autoriza, vez que presente a necessidade temporária e de excepcional interesse público. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação em regime de urgência. Cordialmente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 096/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 097/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 097/2025, de 17 de novembro de 2025. Acrescenta meta no plano plurianual para o período 2022 e 2025, cria meta nas diretrizes orçamentárias e abre crédito especial para o exercício de 2025 e dá outras providências. Justificativa do projeto de lei número 097/2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça a apreciação, análise e aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de proposição que visa a inclusão de metas no PPA, LDO e a abertura de crédito especial na LOA, na Secretaria Municipal de Obras, projeto atividade 1071, construção de galeria, sendo que o município busca recursos do Estado a fim de obra de drenagem em rio da cidade, e para isso se faz necessário ter a previsão orçamentária para poder se candidatar ao recurso. Inicialmente é aberta a dotação com recursos próprios, a fim de comprovar a existência na lei orçamentária anual do município. Ante o exposto e diante da relevância da matéria, requeremos a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 097/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 098/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 098/2025, de 18 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar bens móveis ao Hospital Comunitário Sarandi e dá outras providências. Justificativa do projeto de lei número 098/2025. Excelentíssimo Presidente e nobres vereadores, encaminha-se para a apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal
a doar bens móveis à entidade hospitalar que presta atendimento à população de Nova Boa Vista. A presente proposição decorre de solicitação formal da Secretaria Municipal de Saúde, que identificou a existência de determinados bens no patrimônio municipal que, embora em condições de uso, deixaram de ser essenciais à rotina administrativa da Secretaria, seja por substituição de equipamentos, modernização dos serviços ou adequação de espaços. Tais bens, todavia, mantêm plena utilidade e podem atender de forma imediata e eficiente às necessidades operacionais do Hospital Comunitário de Sarandi, entidade que desempenha função indispensável à rede local de saúde e atende diretamente usuários do município, inclusive em situações de urgência, emergência, internação e serviços complementares. A medida encontra respaldo no interesse público primário, ao passo que permite otimizar recursos, ampliar a qualidade dos serviços públicos de saúde e fortalecer a estrutura hospitalar, contribuindo para a efetivação do artigo 196 da Constituição Federal, que assegura o direito fundamental à saúde mediante políticas públicas que garantam acesso universal e integral. Do ponto de vista jurídico formal, a Lei Orgânica Municipal exige que alienações de bens móveis por doação sejam precedidas de lei autorizativa específica, consoante o artigo 35, inciso 1º, razão pela qual se submetem tais atos ao crivo do Poder Legislativo. Seguem em anexo o ofício número 054/2025 da Secretaria Municipal da Saúde e também o ofício número 98/2025 da entidade hospitalar. Assim, a autorização legislativa ora solicitada não apenas cumpre a exigência constitucional e orgânica, mas concretiza uma política pública racional, eficiente e solidária, reforçando o papel do município no apoio à saúde comunitária. Desta forma, respeitada a legalidade, o Poder Executivo, com fundamento no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, dá por justificada a apresentação do projeto em epígrafe, para o qual aguarda apreciação e aprovação após a tramitação na Casa Legislativa, em seu regime de urgência, de conformidade com o seu regimento interno. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 098/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Passamos para a quarta fase da sessão, explicações pessoais. Os vereadores que desejam falar possuem um espaço de 3 minutos. Senhor Presidente, eu gostaria de fazer a leitura de 2 ofícios de condolências. Ofício número 053/2025. Estimados familiares de Luciano Wagner, assunto condolências aos familiares. Estimados familiares, é com muito pesar e ainda profundamente consternados que os vereadores municipais, integrantes das bancadas que compõem o Poder Legislativo de Nova Boa Vista, vêm por meio deste manifestar sua solidariedade e os mais sinceros votos de profundo pesar pelo falecimento de Luciano Wagner. Recebam desta forma os mais sinceros sentimentos deste Poder Legislativo. Atenciosamente, Eider Vilas Milani, presidente do Poder Legislativo, e demais vereadores desta Câmara Municipal. Ofício número 054/2025. Estimados familiares de Maria Aparecida Dalcin. Assunto: condolências aos familiares. Estimados familiares, é com muito pesar e ainda profundamente consternados que os vereadores municipais, integrantes das bancadas que compõem o Poder Legislativo de Nova Boa Vista, vêm por meio deste manifestar sua solidariedade e os mais sinceros votos de profundo pesar pelo falecimento de Maria Aparecida Dalcin. Recebam desta forma os mais sinceros sentimentos deste Poder Legislativo. Atenciosamente, Eider Vilas Milani, presidente do Poder Legislativo, e demais vereadores desta Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária e convoco os nobres colegas para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 2 de dezembro de 2025, a partir das 19 horas, na Câmara de Vereadores de Nova Boa Vista. Boa noite a todos.